Quando Deus escolhe um homem, ele não apenas o prepara, mas o capacita com poder divino, dons sobrenaturais e uma unção que transcende os limites humanos. Um desses homens, cuja jornada é um testemunho da autoridade divina, é o reverendo Chris Oyakhilome. Nascido em 7 de dezembro de 1963, na cidade de Edo, Nigéria, Chris veio ao mundo em uma família profundamente espiritual. Seu pai, Elder Oyakhilome, foi um dos pioneiros da Igreja Assembleias de Deus no país. Desde a infância, ele estava cercado por um ambiente de fé sólida, onde o cristianismo não era uma prática religiosa, era a razão da existência. Desde muito cedo, Chris foi marcado por um chamado divino. Aos 9 anos, ao contrário de muitos que simplesmente seguiam a fé herdada dos pais, ele teve uma experiência transformadora com Cristo. Dizem que foi nessa idade que ele entregou a sua vida a Cristo de uma forma única, não apenas porque seus pais eram cristãos, mas porque algo no fundo de seu coração dizia que ele deveria servir a Deus de maneira especial. Esse momento aparentemente simples se tornaria o ponto de partida para uma jornada que mudaria a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo. Durante sua adolescência, ainda na escola secundária, ele começou a se destacar não apenas por sua inteligência, mas por sua fé ardente. Era raro encontrar um jovem com a intensidade espiritual que ele demonstrava. Ele se dedicava aos estudos, mas sua verdadeira paixão estava na palavra de Deus e em levar a mensagem de Cristo aos outros. Dizem que ao crescer, seu nome se tornou uma referência entre seus amigos e colegas, não apenas por seu comportamento exemplar, mas por sua coragem de pregar o Evangelho em um tempo e espaço onde poucos jovens se atreviam a se levantar publicamente por Cristo. O ano de 1981 foi um marco em sua vida. Durante seus estudos na Bendel State University, hoje Ambrose Ali University, Chris teve uma experiência sobrenatural que mudaria a sua vida para sempre. Dizem que em uma noite tranquila, enquanto ele orava e buscava a direção de Deus, ele ouviu a voz do Senhor falando claramente em seu coração: "Leve a minha presença divina às pessoas e nações do mundo." Essa mensagem não foi simplesmente uma mensagem. Foi uma direção clara e um compromisso divino que ele não poderia ignorar. Era um mandato celestial, algo que não deixaria espaço para dúvida ou hesitação. A partir desse momento, a vida de Chris Oyakhilome tomou um rumo inesperado, mas profundamente revelador. Ele sentiu um ardor, um fogo espiritual que o consumia por dentro, uma paixão que o levaria a se entregar totalmente ao ministério. Ao contrário de muitos jovens que seguiam a carreira acadêmica com afinco, Chris fez uma escolha incomum. Ele trabalhou voluntariamente em uma livraria cristã, o Faith Miracle Center, sob o ministério do arcebispo Benson Idahosa, um dos mais influentes homens do movimento pentecostal africano. Enquanto muitos de seus amigos estavam focados em seguir carreiras promissoras, Chris sabia que sua vida tinha um propósito diferente. Ele não apenas se dedicava ao ministério, mas estava ganhando uma experiência direta com um dos maiores homens de Deus de sua época, aprendendo lições valiosas sobre o poder de Deus e como levar o Evangelho de forma eficaz. Dizem que foi nessa fase de sua vida que ele realmente se preparou para o que estava por vir. Com o tempo, ele concluiu o curso de arquitetura, mas sempre deixou claro que isso era apenas um plano B. Sua verdadeira obsessão era o Evangelho. Ele sabia que Deus havia colocado nele um chamado que ultrapassava qualquer ambição pessoal ou material. Enquanto muitos se contentariam com a estabilidade que a carreira de arquiteto poderia oferecer, Chris estava comprometido em ganhar almas e cumprir o mandato divino. Essa dedicação seria a fundação do que se tornaria um dos maiores movimentos cristãos do mundo. A ousadia espiritual de Chris Oyakhilome foi algo que começou a se destacar logo nos primeiros anos de sua vida universitária. Ele se tornou conhecido, não apenas entre seus colegas de classe, mas também entre outros estudantes e líderes cristãos da região, como Irmão Christian. Em um mundo onde muitos jovens se distraíam com os prazeres da vida universitária, ele estava sendo consumido por um desejo ardente de ver a obra de Deus se manifestar de maneira poderosa. Sua sede por oração e a busca incessante pela presença de Deus eram inconfundíveis. Era comum que durante seus dias de faculdade, Chris se desaparecesse por horas para orar no campo. Ele buscava a presença de Deus em momentos de solidão, longe de qualquer distração.
Dizem que ele orava no Espírito com tal intensidade que parecia que o próprio céu descia sobre ele. Em muitas dessas orações, ele estava tão imerso no Espírito Santo que em uma ocasião, um caçador local, ao ouvir orando em línguas e gemendo profundamente, quase atirou nele pensando que estivesse ouvindo o som de um animal selvagem. Esse episódio revela a intensidade e a profundidade de sua experiência com Deus, algo que ninguém ao seu redor poderia ignorar. Enquanto orava fervorosamente, algo extraordinário começou a acontecer. As manifestações dos dons espirituais começaram a se tornar evidentes, e a jovem congregação ao seu redor começou a perceber que aquele irmão Christian não era como os outros líderes de grupos estudantis. Ele não estava apenas pregando ou ensinando a palavra, ele estava vivendo uma experiência sobrenatural. Milagres começaram a ocorrer ao seu redor, e a energia espiritual em torno de sua vida era inconfundível. Uma das primeiras manifestações de poder aconteceu em um culto em que ele estava ensinando aos seus colegas. Durante o ensino, Chris parou abruptamente, olhou para a multidão e disse: "Se você é surdo de um ouvido, levante-se." Com ousadia, ele colocou os dedos nos ouvidos de uma pessoa e ordenou: "Eu ordeno que os espíritos de surdez saiam em nome de Jesus." Para o espanto de todos, os que estavam ali começaram a cair como se fossem atingidos por um raio, e quando se levantaram, estavam completamente curados, ouvindo perfeitamente. Esse episódio se tornou um marco em sua vida, provando para todos ao seu redor que ele não era apenas um estudante com boas intenções, mas um homem escolhido por Deus para realizar obras poderosas. Esse milagre foi apenas o começo. A partir desse momento, a palavra de Chris Oyakhilome se espalhou rapidamente, e os testemunhos de cura e restauração começaram a tomar forma não apenas na universidade, mas em vários vilarejos ao redor de Edo. Ele não parou por aí. A oração, a pregação poderosa e a ousadia para desafiar os poderes das trevas se tornaram a marca de registro de sua vida e ministério. Ele havia sido comissionado por Deus para levar sua presença a cada canto da terra, e isso, ele sabia, seria realizado por meio da fé audaz que possuía. Ao fim de seus anos de universidade, Chris Oyakhilome já tinha lançado as sementes do que viria a ser um movimento global. Ele fundou o ministério Youths for Christ, que, embora fosse um grupo estudantil no início, rapidamente cresceu para algo muito maior. Esse movimento seria o precursor do ministério Christ Embassy, uma igreja em ministério que mais tarde se tornaria um dos maiores e mais influentes do mundo cristão. A ousadia com que ele começou sua caminhada e as manifestações sobrenaturais que o seguiram deixaram claro: algo grande estava a caminho. A jornada de Chris Oyakhilome estava apenas começando, e o mundo seria impactado de uma maneira que ninguém poderia imaginar. Com a fundação do Ministério Youths for Christ, ainda nos tempos universitários, Chris Oyakhilome já estava dando os primeiros passos para cumprir o chamado divino que recebeu. Porém, ao contrário de muitos que se acomodariam com o sucesso local, ele sentia que o plano de Deus para sua vida ia muito além das fronteiras da Nigéria. A obediência e ousadia que o caracterizavam em sua jornada espiritual levariam-no a tomar decisões que desafiariam as expectativas de muitos, mas que, ao final, seriam fundamentais para a expansão do Evangelho de maneira global. Logo após a formatura, em vez de seguir o caminho tradicional de um arquiteto de sucesso, Chris usou seus recursos e habilidades para investir no ministério. Ele abriu uma pequena empresa, mas os lucros obtidos não foram destinados a conforto pessoal, como carros ou bens materiais. Pelo contrário, ele usou esse dinheiro para organizar cruzadas evangelísticas nas pequenas aldeias do antigo estado de Bendel. Dizem que esse ato de generosidade e dedicação ao Evangelho foi apenas o começo de uma série de decisões ousadas que moldariam seu futuro. Ele não buscava riqueza ou fama, mas sim a expansão do reino de Deus. A verdadeira virada em sua trajetória aconteceu em 1987, quando, após ouvir a direção clara de Deus, Chris fundou a igreja Christ Embassy. Era um passo ousado para um homem jovem que, apesar de já ter alguma influência em sua cidade natal, sabia que, para cumprir sua missão global, precisaria expandir seus horizontes e obedecer ao comando de Deus que o guiava para novos territórios. A ousadia se manifestou de forma ainda mais clara quando, em 1991, ele decidiu mudar-se para Lagos, a capital da Nigéria.
Muitas vezes, líderes emergentes hesitam em mudar-se para uma grande cidade já saturada de igrejas e ministérios. E essa era a mentalidade de Chris quando recebeu o comando divino. Dizem que ele resistiu a essa mudança, acreditando que Lagos já estava repleta de mega-igrejas e que não haveria espaço para seu ministério crescer. Mas Deus lhe disse: vá. Se você me obedecer, seu ministério florescerá em Lagos e seu nome será mencionado entre outras mega-igrejas. Sem hesitar, ele tomou a decisão e se mudou para Lagos com apenas um punhado de pessoas em sua congregação. A ousadia em obedecer a Deus, sem saber exatamente o que o futuro lhe reservaria, foi um fator crucial que abriu as portas para o que se tornaria um movimento cristão global. Em Lagos, o ministério de Chris rapidamente se destacou por sua pregação dinâmica, envolvente e, sobretudo, cheia de autoridade espiritual. A congregação cresceu rapidamente e as manifestações do poder de Deus começaram a se multiplicar. Milagres e curas começaram a ser testemunhados regularmente em suas reuniões. Mas o maior impacto que Chris causou não foi apenas por meio de sinais e maravilhas, foi também pela ousadia com que se lançou em novas formas de alcançar o mundo com a mensagem do Evangelho. A ousadia de Chris Oyakhilome se estendia além das igrejas físicas. Ele foi um dos primeiros ministros a perceber o potencial da mídia para espalhar a mensagem de Cristo. Em 1995, fundou o Love World Publishing Ministry e publicou seu primeiro livro, Recriando Seu Mundo, que logo se tornou um best-seller. Mas foi com o lançamento do Rhapsody of Realities, em 2001, que ele realmente mudou o jogo. Esse devocional diário distribuído para milhões de pessoas ao redor do mundo tornou-se uma ferramenta poderosa para edificar e ensinar os crentes de todas as partes do planeta. Além disso, a ousadia de Chris em usar a mídia não parou por aí. Ele investiu fortemente na criação de uma rede de televisão própria, que culminou na fundação de Love World TV em 2002, que logo se tornou um nome familiar na televisão nigeriana e além. Essa rede 24 horas, dedicada ao Evangelho, permitiu que o ministério de Chris chegasse a milhões de pessoas, conectando seguidores de todas as partes do mundo com suas mensagens de fé, cura e salvação. Dizem que quando ele iniciou esse projeto, muitos o consideraram ousado demais, mas ele viu a televisão como uma ferramenta que poderia alcançar os corações de milhões, especialmente em uma era em que a mídia de massa tinha enorme poder. Com o sucesso da Love World TV, ele expandiu sua visão para além da Nigéria, levando sua mensagem para outros continentes. Em 2003, Chris fundou a primeira rede cristã de TV 24 horas da África, marcando uma revolução no modo como o Evangelho seria transmitido. A ousadia de sua visão tecnológica foi um dos pilares para a expansão global do ministério, alcançando uma audiência internacional que inclui pessoas em todos os cantos do planeta. Suas campanhas como a Reach Out, que envolviam a distribuição maciça do Rhapsody of Realities, consolidaram sua posição como um dos maiores líderes religiosos do século XXI. A ousadia de Chris Oyakhilome não se limitava apenas à sua inovação na mídia, mas também se manifestava nas dificuldades e desafios que ele enfrentava. Como todo líder de grande influência, ele enfrentou oposição, seja pela mídia, que muitas vezes tentava desacreditar seu ministério, seja pelos ataques de adversários que viam seu sucesso como uma ameaça. Um exemplo disso ocorreu em 2004, quando a Comissão Nacional de Radiodifusão da Nigéria proibiu a exibição de programas de milagres na televisão local, uma tentativa de silenciar o impacto de sua mensagem. No entanto, a resistência de Chris foi inabalável. Dizem que ele usou a situação como um trampolim para levar sua mensagem ainda mais longe, expandindo sua rede de TV para o mundo todo e estabelecendo uma base sólida fora da Nigéria. O impacto global de seu ministério foi imenso, com mais de 3.500 igrejas plantadas em mais de 100 países ao redor do mundo. Seu ministério, Love World Nation, tornou-se um verdadeiro movimento global, e sua ousadia em expandir fronteiras geográficas e culturais para alcançar diferentes povos foi um testemunho de sua fé inabalável em Deus. Com a visão de alcançar cada pessoa em seu mundo e em sua língua, Chris trabalhou incansavelmente para espalhar o Evangelho e tocar vidas em lugares onde o cristianismo ainda era pouco conhecido. Apesar das inúmeras adversidades, como a oposição à sua pregação e as controvérsias em torno de declarações públicas, como no caso das alegações sobre Covid-19 em 2020, Chris nunca retrocedeu. Sua firme convicção de que estava cumprindo um chamado divino foi sempre o que o sustentou. Ele não temia se levantar contra os sistemas do mundo, expondo o que via como as agendas do anticristo que buscavam controlar mentes e corações através de mídia, governo e entretenimento. Sua ousadia em falar a verdade,
mesmo que isso lhe custasse críticas pesadas, tornou-o ainda mais respeitado por seus seguidores, que viam nele uma voz intransigente da verdade de Deus. O reverendo Chris Oyatyrhome é, sem dúvida, uma figura de ousadia, fé e convicção. Ele não apenas transformou sua vida, mas também tocou milhões ao redor do mundo, levando a mensagem de Cristo a pessoas de diferentes culturas e origens. Seu ministério, iniciado com humildade em uma pequena cidade da Nigéria, hoje abrange continentes inteiros, com uma visão que desafia limites e expande constantemente o alcance da palavra de Deus. Sua vida é um testemunho de como a ousadia de obedecer ao chamado divino pode quebrar barreiras e fazer história. Por meio de sua oração fervorosa, do uso inovador da mídia e da ousadia em enfrentar desafios, Chris Oyatyrhome estabeleceu um legado que continuará a influenciar gerações. Ele provou mais uma vez que com Deus nada é impossível e que a fé inabalável pode transformar o mundo.